Fábio e estamos aqui começando a semana trazendo conteúdo para falar sobre saúde mental. E claro, a gente gosta de falar do problema dos outros, né? Porque os nossos a gente não gosta de falar. Brincadeiras à parte, hoje estou aqui muito feliz que eu estou com um convidado muito ilustre e vou dar as boas-vindas a ele, depois já vou pedir na sequência para ele se apresentar, falar um pouquinho dele aí. Seja bem-vindo, Fábio Cadorim. Obrigado, Karina. Muito prazer estar participando aqui do programa na Rádio Cidade em Dia, conversando com você, conversando com os nossos ouvintes, porque eles são convidados, inclusive, a participar, enviar perguntas. É sempre um prazer falar sobre assuntos que envolvem a saúde mental, porque a gente sabe, mais do que nunca, estamos precisando falar sobre isso. É um assunto que envolve todas as pessoas, afinal todos nós temos mente. Claro que algumas pessoas têm mais problemas do que outros, né? Mas é importante que a gente, mesmo não tendo problemas, que é o ideal, que a gente se informe a respeito para ajudar quem precisa. É verdade. E uma das propostas do quadro aqui justamente é isso, é ser informativo, né? Levar esse conteúdo para as pessoas terem acesso e muitas vezes identificarem situações que elas estão vivenciando e que estão atravessando sozinhas e não têm o conhecimento que existe um profissional que pode acompanhá-las, que pode estar, inclusive, participando desse momento difícil na vida dela. Mas vamos começar primeiro, Fábio, conte para nós, né? O Fábio, para quem já o conhecia, é jornalista e agora meu colega de profissão, psicólogo também. Mas conte um pouquinho para a gente sobre tua vida profissional aí. Então, Karina, eu sempre gostei muito de algumas áreas e tive dificuldade de abrir mão delas, né? Porque são áreas que sempre me interessaram, inclusive desde a infância. E eu disse, por que não abraçá-las? E aí eu decidi, ao longo da minha carreira, fazer algumas transições. E quando eu falo transições, não significa abandonar as coisas que eu já vinha fazendo, mas agregar. Então, a minha primeira graduação, ela foi em jornalismo. Eu trabalhei durante um bom tempo com jornalismo, inicialmente com assessoria de comunicação, isso na época que eu morava em Tubarão. Olha só. E logo depois eu fui para a TV. Estive na Unisul TV em Tubarão inicialmente, depois na RBS TV. Então foram 8 anos de televisão. E neste tempo tive muitas experiências e fui muito feliz trabalhando com telejornalismo. Porém, eu tinha uma outra paixão também. Já vou falar da psicologia, tá? Mas antes de eu falar da psicologia, que é o nosso tema aqui, eu tinha uma outra paixão que era no campo das artes. Até vou abrir parênteses agora, porque aqui assim, é no improviso, né, Fábio? Claro. A gente não tem cronograma aqui, né? Não tem... É legal para quem está ouvindo e que muitas vezes está numa profissão, tem vontade de cursar uma outra faculdade. Eu escuto muito isso no consultório, né? Ah, Karina, mas eu tô velha já para fazer isso. Ah, encarar uma faculdade ou mudar de profissão. E preste atenção, que bacana a história do Fábio, até para nos inspirar a isso, né? Porque se existe o desejo, por que não? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar de psicanálise e um dos pontos fortes que a psicanálise toca é sobre o desejo, né? Será que nós conseguimos bancar o nosso desejo? Porque ele sempre vem com um grande desafio e muitas vezes até com uma certa dose de angústia. Mas estamos dispostos a bancar? Porque toda escolha tem seu preço. Isso é inevitável na vida, né? Toda escolha tem seu preço. E é óbvio que algumas perdas a gente tem quando faz algumas escolhas. Mas os ganhos, na maioria das vezes, se for uma escolha, inclusive, bem pensada... Avaliada, Exato. Né? Porque eu sempre digo, não é ser imprudente, não é sair por aí fazendo o que quer de qualquer forma, porque tudo tem consequências. Mas se você tem um desejo, pensa a respeito e chega à conclusão de que vale a pena ir em busca, por que não? E aí foi isso que eu resolvi fazer. Eu vinha trabalhando com telejornalismo. Mudar a rota. Então. Eu vinha trabalhando com telejornalismo e, paralelamente, eu vinha investindo em formação. Então, eu tinha já feito o meu mestrado e estava concluindo o doutorado. O doutorado é um curso para
para as pessoas que não sabem, né, que no final a gente precisa produzir um trabalho bastante robusto, uma pesquisa muito intensa que demanda muita leitura, muito tempo de escrita, e eu precisava terminar essa minha tese de doutorado e eu estava trabalhando em TV. E quem trabalha com telejornal, com apresentação, como eu fazia, trabalha nos feriados, muitas vezes trabalha sábado, trabalha domingo, né? A comunicação, quem está aqui na rádio, por exemplo, sabe disso, né? Não para. E aí eu precisava de um tempo para me dedicar a esta tese. Como eu queria fazer vários cursos na área do teatro, que era algo lá da minha infância, um desejo da minha infância, eu disse, por que não agora? Por que não unir o útil ao agradável? Pensei muito, fiz muitos cálculos e decidi que seria possível. E aí então pedi o desligamento, na época eu trabalhava na RBS TV aqui, e fui para o Rio de Janeiro me dedicar à escrita da minha tese de doutorado, para concluir o doutorado, e fazer cursos de teatro. Fábio, eu vou abrir um parênteses. Como é que foi a reação das pessoas quando tu disse que ia daqui para o Rio? Eu digo isso porque é assim... as pessoas vêm e comentam muito sobre a experiência delas, o que elas estão dispostas a arriscar, desafiar ou não. Mas isso tem um peso, uma influência, né? Sem dúvida. E a gente ouve todo tipo de comentário, inclusive pensando em carreira, para quem é principalmente do telejornalismo. Na época, quando eu estava aqui apresentando o Jornal do Almoço, apresentei durante um tempo, inclusive, 2 telejornais, era... na área da TV, o topo da carreira aqui na região. Né? Era âncora, né? Era. E abrir mão disso para muita gente era loucura. Pois né? é. Porque, afinal de contas, era um local de boa visibilidade em termos de projeção de carreira, né? Essa impressão que se transmite e que talvez pudesse dar saltos ainda mais altos na área. Mas eu tinha aquele desejo e eu disse que eu não ia deixar passar em branco. E decidi, então, ir para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, então, me dediquei à minha tese de doutorado e a vários cursos na área de teatro. Então, eu fiz ele foi pro teatro, gente, olha só. Porque isso desde sempre, né? Quem conhece um pouco da minha trajetória, quem acompanha mais de perto a minha vida, sabe que eu sempre estive ligado às artes. Então eu cantei em corais, por exemplo, a minha vida inteira. Quando eu fiz a graduação em jornalismo, na época, aqui na Unisul em Tubarão, eu cantei no coral durante muito tempo. E até então era um hobby. Até então era um hobby, exatamente. E eu queria uma experiência um pouco mais profissional. Profissional no sentido de conhecer pessoas que trabalhavam na área, pessoas que ensinavam profissionais que iam para o mercado efetivamente. E eu disse que ou seria Rio ou São Paulo. E por uma série de circunstâncias eu acabei escolhendo o Rio e fui. E aí eu fiz 1 ano e meio, então, de um curso técnico de artes cênicas. Daí eu fiz, depois disso, 1 ano de aprofundamento em teatro musical, que é um imenso desafio, porque teatro musical você tem aulas de interpretação, aulas de canto, aulas de dança, aulas de sapateado. Várias habilidades. Tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo agora. tempo. E haja resistência. Nossa. Então, é muito desafiador. E foi muito interessante, porque eu conheci pessoas talentosíssimas. A experiência sempre é válida, né? É muito válida, é muito válida. E válida mesmo naquilo que parece que não é tão bom de reconhecer os próprios limites. Porque eu fui para lá com 36 anos, e é óbvio que uma pessoa que chega para uma aula de sapateado e já tem 36 anos, não tem a mesma habilidade de alguém que começou aos 3, aos 4, aos 5, Que como já tem lá. domina isso, né? Mas eu consegui, de certa forma, entender que era uma experiência, né? Independentemente do resultado, era uma experiência e tinha que ser preferencialmente uma experiência de prazer e aprendizado. E foi isso que eu fiz. E além desses 2 cursos mais específicos, eu fiz vários cursos livres, uns mais extensos, outros mais breves, mas vários cursos que eu tinha o desejo. E aí eu posso dizer que sim, que me realizei também aí, embora não tenha seguido profissionalmente, porque continuando um pouco da história... Isso, vamos lá. Gente, olha, rende um programa só a história dele. Então, continuando um pouco da história, quando eu terminei a minha tese de doutorado, eu fui chamado para dar aulas numa universidade lá no Rio. E dando aulas, isso na época, na área da comunicação, eu acabei me dedicando
aos cursos, mesmo que não fossem todos os dias, eu não podia, durante muito tempo, me dedicar ao teatro. Por quê? Porque quem entra numa peça, só quem entra sabe do trabalho que dá. A gente olha de fora lá, eles, né, um dia... Imagina num musical. Então, os ensaios eram de terça a domingo, começavam por volta de 2 horas da tarde, sem hora para terminar, então às vezes era depois da meia-noite. Porque você tem, bastante. porque você tem que ensaiar tanto a parte cênica, a parte musical, a parte coreográfica. Então é muito ensaio e depois juntar tudo isso. Nossa. E aí, dando aula, eu precisava me ausentar 1, 2 dias, eventualmente 3 dias da semana. E aí não era possível participar de uma montagem paralelo, faltando 3, 4 dias, porque pensa no buraco que fica numa coreografia se não tem alguém lá. Ou então você tem uma cena, você está interpretando e falta um personagem. Como assim? Meio que exclusivo quando a pessoa está numa peça, então. Para quem faz esse tipo de trabalho, precisa de uma dedicação muito intensa. Entendi. Porque é difícil conciliar em função da rotina de ensaios. O que normalmente acontece, que eu percebi lá, é que muitas pessoas se dedicam por temporadas. Então, uma temporada ela vai lá e se dedica àquela peça. Quando ela termina aquela peça, se eventualmente ela não entrou numa outra peça, ou porque não passou num teste, ou porque não quis, porque não, enfim, não encontrou um espetáculo do qual gostaria de fazer parte, muitas vezes ela se dedica a uma outra atividade. Às vezes, aula de teatro, né? Algo correlato ao campo do teatro, mas eu vi também. Isso foi um aprendizado para mim, né, para as pessoas que têm uma certa ilusão sobre o que é isso. Muitos profissionais super talentosos, mas que nessa fase em que não estavam trabalhando no teatro, iam fazer trabalhos totalmente aleatórios. Por exemplo, ser vendedor de lojas. Né? Porque precisa pagar as contas, né? Precisa pagar as contas. Às vezes a gente olha só o glamour nas telas. Né? Então, independentemente do trabalho, porque aqui a gente não está falando ou qualificando como um trabalho melhor do que o outro, mas precisava se dedicar a outras coisas. E eu acabei, então, me dedicando à docência, e agora sim, vamos chegar à psicologia. Como eu já estava dentro da universidade, eu decidi concluir a psicologia. E eu falo concluir porque eu tinha começado a psicologia logo depois de terminar jornalismo. Tu já emendou. Quando eu fiz jornalismo, eu tinha muito aquela dúvida se era jornalismo ou psicologia, porque eu gostava muito dos dois. Dos dois. Porém, como eu era um pouco falante, digamos assim, em aula, e eu já gostava desses teatros de escola, e apresentar trabalhos em aula e tudo, eu sempre ouvia de pares e professores que eu tinha que fazer comunicação, que eu tinha que fazer jornalismo, etc. Até então, cabia melhor, né? Exato, faz sentido. E aí eu acabei fazendo e de modo algum me arrependo, até porque eu, embora hoje esteja bem dedicado à psicologia, em especial à clínica, eu não abandonei, nem pretendo abandonar a comunicação, até porque a comunicação faz parte da vida, eu ia dizer, uma coisa também liga a outra, né? Exato. Mas eu continuo como docente, como professor. E veio a pandemia, muitas coisas mudaram. Só para simplificar e resumir a história, né, porque a história é longa, eu acabei então de voltar do Rio de Janeiro, estou me estabelecendo em Criciúma, mas a pandemia nos mostrou que é possível hoje trabalhar também bastante à distância. Então eu continuo dando aulas em cursos de comunicação na Universidade do Rio, lá eu dava aulas em cursos de comunicação e psicologia, em especial psicologia da comunicação, e continuo atendendo pacientes de lá, online agora, e ao retornar, então, passei a integrar o corpo docente da Unisatic, aqui, né, as pessoas conhecem também cursos de comunicação, e iniciando, então, já que eu sou recém-chegado aqui, a minha clínica como psicólogo, psicanalista aqui também. Então, de maneira resumida... Uma boa essa é a minha história, uma inspiradora história, até para quem está nos ouvindo, né? E que muitas vezes pensa, né, sobre mudanças de profissão, começar tudo de novo, os desafios, porque o Fábio ficou contando a história dele, e claro que eu disse, isso rende um outro programa. Mas pensa na adaptação no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, a distância da família, saindo aqui que a gente considera interior, né, comparado a uma cidade grande, os desafios de se sentir até um pouco diferente de
colegas que já têm, como tu trouxe, né? Já faziam sapateado, musical desde 3, 4 anos. E aí a gente se sente um velho lá, né? Com 36 e eles dominando. Então, quantas emoções, né? Passam por aí num desafio desse. E bem bacana, né? Porque tudo foi válido e tudo somou para a bagagem. Que hoje Um processo de amadurecimento, né? É um processo de amadurecimento, de a gente reconhecer o próprio potencial e de reconhecer os próprios limites. E assim a gente vai conseguindo, né, caminhar na vida, porque a gente vai se reconhecendo melhor. E acho que isso é muito importante. Que é o que, no fim das contas, acontece quando a gente vai, por exemplo, para um processo de análise ou para um processo terapêutico, de certa forma, né? Não é só autoconhecimento, é muito mais do que isso. Mas é também uma forma de se conhecer, de reconhecer limites e entender como é possível lidar com eles e de reconhecer potenciais também, né? É verdade. E especialmente os potenciais. Fábio, ó, Jaqueline Daniels, que tá mandando um abraço para ti aqui. Opa, obrigado, Jaqueline. Tô com a live um abraço para você aqui, também. Pessoal acompanhando a gente. Mas assim, hoje eu convidei o Fábio para a gente estar falando um pouco sobre a linha de estudos, né, que ele atua na clínica, a psicanálise. Acho que no meio popular ela é muito conhecida por conta do Freud, né? Até porque tem um termo, né? Nem Freud explica. Ou só Freud explica. Ou só Freud explica. Mas a gente percebe até no nosso meio profissional que muitas vezes falta um pouco mais de informações a respeito do que se trata a psicanálise, assim como até outras linhas de abordagem que a gente atende na clínica, né? Eu, na área da TCC, sempre tenho o hábito de explicar para o paciente as diferenças de abordagem, né? Nem todo profissional acaba tendo esse costume. E a psicanálise, muitas vezes, ela tem alguns, digamos assim, rótulos, né? Até porque depois eu vou estar trazendo aqui para o Fábio explicar melhor. Mas, assim, de uma forma mais resumida, como é que a gente poderia estar abrindo os trabalhos sobre a psicanálise? Bom, vamos lá. A psicanálise em si, ela é uma teoria bastante complexa, então é importante a gente dizer que a gente não vai aprofundar teoria, porque são anos ou décadas de estudo. Mas é possível a gente tentar entender um pouquinho mais do que se trata, para tentar minimizar um pouco essa dúvida que realmente é fácil de acontecer entre muitas pessoas. A psicanálise, como outras abordagens da própria psicologia, elas visam a trabalhar com o psiquismo humano. Então, nesse ponto, elas têm bastante afinidade. A questão é que a psicanálise, ela lida com o inconsciente. E é a única abordagem, digamos assim, que trabalha com o inconsciente que foi descoberto por Freud. Como é que Freud chegou ao inconsciente? Vou tentar resumir a história, porque a história é bastante longa, né? Rende outro programa. Isso, mas lá no final, nas últimas, especialmente as 2 últimas décadas do século XIX... Então a psicanálise já tem quanto tempo? Olha, se ela começou, né, mais ou menos ali em 1880, 1890, nós já estamos indo para quase 140 anos, né? 130, por aí, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E aí Freud, na época médico neurologista, começou a atender os casos de mulheres chamadas histéricas, na época, ou que tinham ataques histéricos, que eram sintomas físicos, dores, cegueira, enfim, sintomas físicos que a medicina da época não tinha explicação. Eles não sabiam explicar porque não havia nenhuma evidência clínica, digamos assim, de que havia um problema orgânico. E aí Freud começou a sua investigação e, a partir dessa investigação, ele entendeu que o sintoma era como se fosse uma forma de essas pacientes dizerem aquilo que conscientemente elas não conseguiam ou não sabiam dizer. Então ele entendeu que tinha algo por trás das ações daquelas mulheres ou dos próprios sintomas daquelas mulheres. E aí, claro que isso é um resumo extremamente breve, porque até ele chegar ao conceito do inconsciente,
foi muito tempo. Mas ele entendeu que tinha algo por trás daquilo que nos motiva, que nos faz agir, por trás dos nossos sintomas, por trás dos nossos sonhos, dos nossos lapsos, dos nossos atos falhos, né? E que isso não está na consciência. E aí todo o trabalho dele, além de entender isso, foi como eu posso acessar esse inconsciente e fazer algum tipo de intervenção no inconsciente. Então, para responder mais diretamente a sua pergunta, a psicanálise se diferencia dessas outras abordagens porque ela atua com o inconsciente, portanto, é diferente das outras porque elas trabalham com o consciente, ou seja, o paciente chega, diz qual é a sua questão. Sim. E você trabalha exatamente com aquela questão. É claro que podem surgir outras, a gente sabe que surgem outras. Mas no caso da psicanálise, o que está por trás, muitas vezes nem o próprio paciente faz ideia. Uhum. E esse que é o próprio mais interessante da psicanálise, na minha opinião, né? Legal. Que o próprio paciente, às vezes, descobre coisas sobre si num processo de análise que ele jamais imaginaria. Uhum. E é importante dizer isso porque, assim, os resultados, o trabalho, ele se diferencia nessa caminhada, né? A chegada do paciente até o consultório, ele se dá da mesma forma, né? Mas a partir dali a caminhada é que vai ser diferente, aonde muitas vezes no consultório o paciente traz isso. Ah, Karina, mas o outro profissional, o psicólogo, ele fazia diferente de ti, né? Ou, alguém foi e me falou que era assim. E é devido a isso, né? Às vezes tem o psicodrama, às vezes é a parte fenomenológica, a cognitiva ou a psicanálise, que está, né, no tratamento desse paciente e que faz ser diferente um do outro. É o que a gente chama de técnica, né? Isso. A técnica, ela é diferente. Então, isso é importante que fique claro. É claro que nós temos diferentes psicólogos que mesmo estando na mesma abordagem, tem pequenas variações, porque Sim. cada pessoa é uma pessoa. Você está aí numa interação entre pessoas, né? Eu digo isso por quê? Porque em psicanálise, geralmente, a gente tem muita escuta. Mais escuta e menos fala. Agora a gente vai abrir um parênteses, gente. Aqueles pacientes que chegam no consultório e dizem assim: Karina, eu ia num psicólogo que ele não falava nada. Era só eu que falava. Agora o Fábio vai explicar isso. Então, é porque não é que um psicanalista não possa falar, né? Ele fala, ele interage. Mas o grande objetivo aí é que o paciente possa se escutar. Essa é a grande sacada, inclusive uma das grandes sacadas do próprio Freud. Porque é pela fala que vão aparecer, né, os sintomas do paciente, as questões do paciente, é pela fala dele. Porque se o analista ficar falando, o paciente não aparece, as questões do paciente não aparecem. E tem uma outra questão que é bem importante. O psicanalista, ele não vai dar conselhos, por exemplo. Ele não vai dizer o que o sujeito precisa fazer, porque é o próprio sujeito que tem que identificar o que ele pode fazer. Ele vai encontrar os caminhos. Isso, porque tem uma questão que é muito importante, que é o tornar-se sujeito. Eu vou tentar simplificar algo aqui que é muito complexo, mas assim, para a psicanálise, nós nascemos no que a gente pode chamar de posição de objeto. O que isso significa? A gente nasce um bebezinho totalmente sem condições de sobreviver por conta própria. Nós dependemos de cuidadores, de adultos, né? Geralmente pai e mãe, mas não necessariamente, né? Mas nós dependemos de adultos desde muito cedo. Ou seja, aquele bebê, ele não tem condições de sobreviver e, portanto, ele é, entre aspas, um objeto nas mãos desses cuidadores. Ao longo do seu desenvolvimento, ainda, né, na infância, na mais tenra infância, nos primeiros meses e anos, é claro que a criança não tem um raciocínio formado, até porque ela não tem linguagem, mas ela vai entendendo que ela tem que entrar no jogo desse adulto, porque ela depende desse adulto para sobreviver, né?
Óbvio, repito, isso não é um pensamento racionalizado Sim. pela criança, mas ela vai entendendo na dinâmica da relação que ela precisa entrar no jogo dele, na língua dele. Tem que falar o idioma dele, desse cuidador ou dessa cuidadora. Ou seja, ela se coloca numa posição de objeto para que esse outro dê conta de cuidar dela. Ocorre que a criança vai se desenvolvendo e vai tendo oportunidades de se tornar um sujeito, né? Um sujeito desejante, que a gente fala. Né? Ela vai, com o processo de desenvolvimento, tendo que sair dessa posição de objeto, de que o outro resolve a minha vida, para que eu possa, por minhas próprias pernas, com minhas próprias forças, poder resolver isso. Independente. Exatamente. Só que esse processo não é tão simples assim, ocorrem muitas coisas. Tem a metamorfose com a borboleta. Ocorrem muitas coisas e diferentes fases, então vou pegar... Que é muito particular, né? Muito particular do modo como a gente encara, mas tem uma outra grande descoberta do Freud que é muito marcante e decisiva, segundo a teoria psicanalítica, que ocorre mais ou menos ali por volta, ou a partir mais ou menos dos 3 aos 5 anos, a gente não é muito cronológico, né? Mas mais ou menos isso, que é o complexo de Édipo, que é essa relação da criança com os cuidadores, e Freud descobre também algo que na época fez com que ele fosse muito criticado, e até hoje é mal compreendido, que é a fase de sexualidade infantil que já se manifesta. Claro que a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre isso, porque é facilmente mal compreendido. Então, antes de falar qualquer coisa, a gente precisa entender o que significa a sexualidade infantil em Freud. A própria noção de sexo para a psicanálise, ela é muito mais ampla, essa noção um pouco mais comum que a gente tem. Mas para dizer que, por exemplo, nessa fase, dos 3 a 5 anos, existem questões aí muito importantes com as quais a criança vai ter que lidar e se constituir. Esse momento constitutivo, ele é decisivo para a estruturação do psiquismo. Inclusive, é o que vai definir a estrutura clínica desse sujeito, o tipo clínico, né, porque a gente fala aí em psicanálise, né, as diferentes estruturas, neurose, psicose, perversão, dentro da própria neurose, a neurose histérica ou histeria, a neurose obsessiva, fobia, ou dentro do próprio campo da psicose, a esquizofrenia, a paranoia, a melancolia. Gente, é muito termo técnico, né? Então é claro que aqui a gente não tem como explorar isso, porque não, nem a nossa... É muito denso, e mesmo porque a gente varia anos, a gente passa anos estudando e não termina. Mas você que está nos acompanhando, está gostando do nosso assunto, segura, vamos pro intervalinho e voltamos já. Serviço de informado, programa Boa Notícia. Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. @Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Biosono, chame o amigo do colchão. Biosono, essa nunca se deixa na mão. Temos tudo que você precisa, tem pulseira, filtro e colchão. Pra dormir e acordar renovado, Biosono é a solução. Biosono, chame o amigo do colchão. Biosono, essa nunca se deixa na mão. Pensou em colchões? Pensou o Biosono. Ligue e agende uma visita sem compromisso. 99106-4333. E fale com o amigo do colchão. Biosono. Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM.
Você sabia que o rádio caminha para 100 anos de vida? Mas já disseram inúmeras vezes que o rádio ia morrer. Uma dessas vezes foi com a chegada da transmissão da imagem, mais recentemente com a chegada da internet. Ignorando as más línguas, o rádio segue firme e forte. Isso, claro, se deve ao poder do rádio de se posicionar. Siga o exemplo do rádio e evolua. Não sabe como? A SC On Time, uma empresa do Grupo Catarinense de Rádios, pode te ajudar. Mande um WhatsApp para 489-9114-0193 e fale com um de nossos especialistas. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Mamães de Criciúma e região, tem bebês precisando de vocês. Os estoques do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Santa Catarina estão em níveis críticos e tem nenéns precisando de ajuda para crescerem fortinhos. Se você tem um bebezinho em casa, sabe a importância do leite materno, principalmente para aqueles que estão internados. Então, se puder, ajude estes super-heróis doando leite humano para o Banco de Leite Humano Dr. Dino Gorini. Vamos entrar juntos nesta corrente pela vida. Se necessário, o Banco de Leite vai até a sua casa para buscar. É só chamar a gente no WhatsApp 48991297074. Vamos juntos, toda ajuda será fundamental. Faça parte você também, uma campanha do Grupo Catarinense de Rádios. Tamo junto virou uma expressão comum. E estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Venha saborear o mais completo buffet da cidade. Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda a partir das 11 horas. Aos sábados e domingos temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651. Próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Fone 3433-6413. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Voltamos nessa segunda fria, mas aqui quente, né? Porque temos troca calorosa, humana. E falando também sobre isso, né? Sobre os processos do ser humano e tudo que a gente tem de recursos aí para buscar sempre o equilíbrio, buscar nossa saúde mental. E hoje estamos falando aqui de psicanálise, né? Análise. Que o Fábio estava me contando nos bastidores que lá no Rio de Janeiro, gente, é muito chique. Lá todo mundo tem analista. Conta pra gente, Fábio. Eu não digo todo mundo. Eu acho que é uma mentalidade aberta, né? De uma cidade maior. Eu não digo todo mundo, obviamente, né? Não generalizou aqui, né? Mas assim, é mais comum do que aqui, né? A pessoa recorrer a um analista. Porque é aquela pessoa que está lá para ouvir as suas questões e te ajudar a lidar com aquelas questões. Evidentemente, um analista é muito mais necessário naqueles seus momentos de angústia que todos temos, porque viver, de certa maneira, é angustiante. Freud, em seu livro genial, Mal-Estar na Civilização, diz que basta ser humano para ter uma dose de mal-estar. Eu acho que esse, inclusive, essa é uma grande questão do nosso tempo, de vender uma suposta plenitude impossível. É verdade. E aí as pessoas sofrem de vez em quando aqui e ali e acham que isso é caótico, porque não poderiam suportar nada de um mal-estar, de um sofrimento. Então isso é uma questão cultural com a qual a gente precisa lidar. Mas voltando à questão lá do analista. Rio, é porque talvez há muitos
muitas décadas, a psicanálise é estudada lá com muito rigor, tem muitos grupos de estudo, escolas muito importantes de pessoas que estudam há muito tempo, que produzem, que pesquisam. Então é uma cultura anterior, digamos assim, né? Tem muito mais tempo de estrada. Faz sentido. No Rio Grande do Sul também tem, assim, principalmente perto da capital, né? Eu fiz 2 formações lá em Porto Alegre e lá é muito comum também as pessoas irem buscar o psicólogo antes mesmo do psiquiatra. Isso. E sabe que lá tem uma característica particular também, que é a proximidade com a Argentina, que também tem a psicanálise com muita força. Olha que bacana. Exatamente. É um dos fatores, né? Não é o único, mas é um dos fatores. Ô, Fábio, eu comento baseado na minha, né, na terapia cognitiva, sim, mas a gente está aqui para enriquecer e ter troca. Muitas vezes o paciente chega e diz que ele não sabe, né? Ah, Karina, às vezes até ele vai indicar para algum familiar, e o familiar não quer ir na terapia, na análise, porque ele diz que não tem o que falar, não sabe o que falar. E na psicanálise o paciente traz muito conteúdo, né? Como é que acontece isso se o paciente chega, né? Alguém está nos ouvindo aqui e diz, eu sou um pouco travado, né? E agora ele diz que eu tenho que chegar lá e falar, então nem vou procurar o Fábio. Imagina, né? Pelo contrário, o profissional que está aí, psicólogo, psicanalista, isso até independente da abordagem, ele tem uma técnica, como nós falamos antes, e ele está preparado para conduzir uma sessão, independentemente do tipo de paciente. Você não aprende a lidar só com pacientes falantes, né? Prestem atenção, gente, se você não sabe falar muito, Você lida com todo tipo de paciente. Então, isso é o que a gente chama de manejo clínico. Como é que a gente opera o setting ali naquele momento em que você está com um paciente. Então, é claro, vão ter pacientes... Até porque a demanda, às vezes, pode vir disso, né? Totalmente. De ter dificuldade na comunicação, na fala, em se expressar de uma forma clara. Exatamente. E aí, com esse manejo, se o paciente não fala tanto, você pode pontuar algumas questões, trazer algumas questões, motivar essa fala, essa conversa, mas nós também não temos medo do silêncio, porque em alguns momentos o silêncio pode ocorrer e ele pode ser muito importante. Que legal essa tua fala, né? É verdade, as pessoas têm medo do silêncio. Uhum. E num processo analítico, o silêncio às vezes é muito importante. Ou porque a pessoa voluntariamente escolhe silenciar, ou, o que não é nada incomum, faltam palavras. E quando faltam palavras, é o inconsciente que está aí se manifestando. Um esquecimento. Olha que bacana, você esqueceu gente. Nesse ponto? Quanta descoberta. Porque isso que é o interessante, na minha opinião, da análise também, porque o nosso foco não é necessariamente na história consciente que o ele paciente relatando. Conta. É claro que ela tem o seu peso, tem o seu valor, mas nós temos uma atenção que a gente chama de atenção flutuante sobre o que é dito, como é dito, quais são as palavras que são ditas, quais são as palavras que se repetem, quais são as expressões que se calam, quais são os esquecimentos, quais são as palavras que se erram. Ou se repetem. Ou se trocam. Então, a linguagem, ela é fundamental. E o psicanalista está ali atento a toda essa leitura do paciente. A tudo. Porque a gente entende que o inconsciente se manifesta de algumas formas bem específicas, né? Você estava dizendo até há pouco, se o paciente não tem o que falar. Para nós, por exemplo, sonhos são importantíssimos, né? Freud já dizia que o sonho é a realização de desejo, é uma forma de expressão inconsciente. Então, para nós é muito importante que o paciente chegue lá e conte o seu sonho. Lembrando inteiramente, não lembrando, lembrando de partes desse sonho. Tudo isso para nós é material importante. Tudo é conteúdo. Tudo é conteúdo. Palavras trocadas, nomes trocados, esquecimentos. A linguagem em si... Tudo tem um porquê, tudo tem um entendimento. Isso. É claro que nem sempre é tão evidente assim, né? É um processo investigativo, mas é muito revelador. Mas para entender muitas assim, vezes. porque às vezes, de uma maneira mais leiga, né, eu já ouvi, né, tipo, porque parece que eu só tô lá falando e o profissional não tá fazendo nada, né, ele tá só lá me ouvindo.
E não, gente, olha quanta coisa o Fábio trouxe agora que é observado, que é analisado, que é visto enquanto o paciente fala, né? A gente transmite muita coisa através de várias gestos, fala. Exato. E normalmente a gente, para si próprio, né, tem dificuldade de pensar sobre algumas coisas, de aceitar certas sensações, certos sentimentos. E quando você se coloca numa disposição de falar o que lhe vem à cabeça, que essa é a orientação, né, muitas coisas começam a aparecer ali. Coisas que o próprio paciente não se dá conta de que pensava a respeito, de que sentia a respeito. Agora, acho importante também dizer que... embora pareça algo assim que é muito diferente de um processo, de uma outra abordagem, por exemplo, mas é um processo que se aplica a qualquer pessoa, entre aspas, né? Assim, mas é um processo para a pessoa que está angustiada, por exemplo, para pessoas que têm ansiedade, para as pessoas que têm... Não precisa a pessoa chegar lá e dizer, o meu problema é esse. Ou ter, este problema específico é um problema para a psicanálise, este não é. Não é dessa forma. Não é assim. Não é assim, né? Existem N situações, simplesmente que a pessoa gostaria de estar se sentindo de uma maneira diferente, se colocando na vida de maneira diferente, né? Ou está angustiado, ou está bom resolver determinada situação. O que é confusa, vida. São as situações da vida em geral, o que é muito, muito comum, né? Então, o analista está pronto para atender esse tipo de demanda. É óbvio que, assim como na psicanálise e em outras abordagens, eventualmente determinado caso ou situação precisa de um encaminhamento. E aí o profissional também está consciente do momento de fazer esse encaminhamento, se for necessário. Sim, o profissional está ali apto. Assim como eu já fiz encaminhamento para outras abordagens, né? Muitas vezes você procura, o analista também vê que às vezes não vai acertar a técnica, também vai fazer um encaminhamento, né? E demora, como é isso, Fábio? Hoje, quanto tempo eu vou ficar fazendo análise? Como é que funciona? Então, a análise, a gente sempre diz que é o tempo do paciente. A gente nem fala em tempo cronológico, a gente fala de tempo lógico. A própria sessão tem o tempo lógico e não cronológico. Claro que algumas linhas dentro da própria psicanálise tem lá uma sessão estruturada com tempo limitado, determinado. Eu que trabalho mais com psicanálise de linha lacaniana, esse tempo não é cronológico, então a sessão pode ter um tempo médio aí de 40, 45 minutos, eventualmente passar um pouco, às vezes vai ser mais curta. Por quê? Porque é o tempo da manifestação do inconsciente. De repente, em, 30 minutos, algo muito importante apareceu e a gente não quer, porque isso, pensando tecnicamente, jogar mais palavras em cima daquilo. Tem que deixar se manifestar. Em suspenso. E aí o paciente vai, e mesmo sem querer, aquilo que ficou em suspenso vai pôr o psiquismo a trabalhar. Vai pôr o psiquismo a trabalhar. Entendi. E aí numa próxima sessão, isso pode ser continuado ou não, porque é o paciente que vai determinar. Mas o tratamento em si é o paciente quem vai determinar. Tem pessoas que ficam menos tempo e tem pessoas que decidem ficar por muito tempo porque entendem que esse processo de... É importante. Isso, né? E vai se desenvolvendo, vai percebendo coisas em si, vai percebendo a própria evolução, vai percebendo, em muitos casos, melhoras de sintomas e muitas vezes sintomas que pareciam acontecer em situações específicas, né? Quando você resolve aquilo, muita coisa acaba se dissolvendo. Né? Porque, por exemplo, você tem dificuldade, no trabalho com lidar com seu chefe. Certo. Né? Você está com dificuldade de lidar com o chefe. Quando você vai para uma sessão de análise, é claro que você vai poder falar dessa relação, dessa dificuldade, mas a gente vai estar olhando qual é a relação que essa pessoa que está aqui me falando tem com outra que exerce poder sobre ela. Né? Tá. E quando você vai lidar com essas questões, muito provavelmente... Isso não é regra, mas você vai acabar lá nas primeiras relações dessa pessoa com quem tinha poder sobre ela, né? Que são seus cuidadores, geralmente seus pais. E aí, quando você, de certa maneira, leva essa pessoa a entender o que é que de fato está se passando nessa relação difícil dela com uma pessoa de poder, por exemplo, você pode melhorar, sem perceber, uma relação amorosa, por exemplo, que tinha essa dificuldade de poder, um exercendo poder sobre o outro, percebe? Então, ela vai com um foco,
mas quando ela entende quem é ela na relação com o outro, ou com o outro que exerce algum poder sobre ela, isso se estende para outras áreas da vida. Isso é apenas um exemplo de tantos, né? E entra, além dela melhorar, entra o autoconhecimento, né? Olha a descoberta que ela começa a fazer Sem sobre como ela se dúvida. relaciona com o mundo, com as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, e essas descobertas, elas vão sendo, claro que depende muito de cada pessoa, mas vão sendo fascinantes, e é por isso que muita gente acaba ficando anos, né, na análise, justamente porque vai entendendo esse processo de descoberta e a vida vai se descortinando. E acho que uma coisa muito importante que a gente tem para dizer também é que na nossa vida a gente age a partir de muitas convicções que a gente tem, certezas que a gente tem em psicanálise, essas certezas que talvez vocês chamem de crenças na TCC. Sim, né? no coach, né? Crenças limitantes. A gente lida com um termo chamado fantasia, né? A gente tem uma certa fantasia de que o mundo é de determinada forma, Certo. de que as pessoas são daquela forma e que a gente tem que se adaptar porque o mundo é daquele jeito. E Perfeito. quando você vai para análise, você começa a perceber que aquela foi uma percepção sua, provavelmente construída lá na sua estruturação psíquica, nos seus primeiros Lá na anos de infância. vida, e que essas fantasias vão sendo desfeitas, né? Então, muitas vezes a gente sofre porque acredita que a vida, que a minha vida, que o mundo é de uma determinada maneira e como eu não consigo dar conta disso, eu sofro. E aí, quando eu percebo que, poxa, isso era uma fantasia. Claro que não é assim tão automático, mas quando você Isso cabe ao processo. E aí, o que acontece? Esse mundo que ao mesmo tempo desmorona de fantasia, que tem o seu lado difícil, porque você acreditava que o mundo era de uma determinada maneira. Ele mudou, né? Por outro lado, um mundo novo se abre. Acho que isso é o mais ressignifica. fascinante. E aí, esse mundo novo que se abre, é você, como sujeito, vai construir esse novo. E não mais naquela posição de objeto de um mundo que construíram para você. Porque muitas vezes o sujeito permanece nessa posição de objeto em relação ao outro, né? Repetindo indefinidamente aquela posição infantil, que é a posição E é do fantástico, assim, porque no decorrer do processo a gente vai identificando que todas as abordagens acabam chegando num ponto só. Porém, elas usam conceitos diferentes, entendimentos diferentes para explicar, né, cada manifestação, cada aquisição que tem. Bacana. Isso. Mas, respondendo lá aquela sua pergunta, então, assim, quem pode procurar uma análise, um processo de psicanálise é qualquer pessoa que geralmente, né, tá angustiada com alguma questão da sua vida. Ou não tá angustiada, mas quer ter autoconhecimento, quer entender melhor o que acontece à sua volta. A gente tem uma pequena restrição apenas com a questão de quem só quer se conhecer e não tem aí uma certa angústia, porque a gente lida com o inconsciente que recalca conteúdo, né? E aí, se não há uma dose de angústia, né, essa pessoa... Que cai entre nós, quem não tem, né? Porque existe um fenômeno que a gente chama de resistência, né? Já é difícil você acessar esse conteúdo inconsciente por causa do fenômeno da resistência. Então, mesmo quando a pessoa quer muito saber o que é que está se passando, o que está provocando essa angústia, ocorre essa resistência. Se não há nada que a esteja mobilizando, é mais difícil o processo. Mas é claro, isso quem vai decidir é sempre a pessoa. Mas a pessoa. Gente, só para quem está nos acompanhando pelo rádio, vamos encerrando o programa pelo rádio e vamos dando sequência na live para a gente fazer o nosso fechamento aqui. Fábio, quem ficou muito interessado, quero saber mais sobre análise, quero pegar mais informações, como que as pessoas te procuram, te encontram hoje?
Bom, para me encontrar, talvez o caminho mais fácil sejam as redes sociais. As redes sociais, né? Onde todos estamos. É muito fácil de me encontrar no Instagram, por exemplo. Meu nome é Fábio Cadorim. Com C, Cadorim. C, Cadorim. E N de navio no final. Ótimo. Então é fácil de me encontrar. Então com Fábio Cadorim você me encontra no Instagram, você me encontra no Facebook, me encontra no LinkedIn, nas redes sociais. Acha telefone, acha tudo lá. Acha. No próprio Instagram tem link que dá acesso ao WhatsApp. contato, ao WhatsApp, perfeito. a tudo. Então, se alguém tem interesse em saber um pouco E está mais... fazendo atendimentos clínicos, Fábio, aqui em Criciúma, então, em região. Quem tiver interesse... Chegando há pouco na região, mas estou fazendo aqui na região, presencial e online, para as pessoas que têm alguma dificuldade de deslocamento a Criciúma, porque hoje, né, muita coisa mudou, a pandemia mudou. Eu, por exemplo, tenho pacientes no Rio e atendendo daqui, né? Então esse é um processo que... Eu atendo paciente até da Içara, que já disse para mim que só o fato de não ter que pegar todo o trânsito, né, da rodovia, de vir até aqui, já ganhou muito, então. O paciente decide aquilo que é melhor para ele. A gente sabe também que tem paciente que gosta da presencialidade, então tudo bem. Então atendendo presencialmente também. Fábio, muito obrigado, certamente... convite vai surgir novamente aí para a gente continuar esse bate-papo hoje, foi muito rico, eu já aprendi um monte aqui também, foi muito bacana e te agradeço muito por estar aqui hoje. Foi um prazer imenso e certamente voltarei. Eu, como comunicador que também sou, gosto muito desse tipo de interação com as pessoas, principalmente, como eu disse lá no comecinho, esse tema é importante para todo mundo, né? E ó, gente, a vida vai descortinando, adorei essa. Então, ficamos por aqui. Até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O problema dos outros. Porque faz bem conversar sobre as dificuldades do dia a dia.